Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 1 a 9. Vamos ler, eu leio os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Vamos lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar à igreja. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Verso 8, todos juntos, vamos lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesse instante irei ministrar a Tua palavra. Peço ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor sonde meu coração e minha mente, e tudo aquilo que não procede de Ti, meu Pai, seja lançado em Ti, Senhor Jesus Cristo, para que eu possa nesse instante ser instrumento nas Tuas mãos. Assim como esse microfone é nas minhas mãos, que eu seja, meu Pai querido, um microfone nas Tuas mãos, onde o Senhor possa me orientar aquilo que deve ser ministrado e falado nessa noite. E que essa palavra possa entrar no mais profundo da alma de cada um que está presente, aqueles que hão de ouvir essa mensagem. Que nossa mente venha a ser mudada no que tiver que ser mudada, que nós venhamos ser confrontados por essa palavra, e nós tenhamos a humildade suficiente de reconhecer aonde nós estamos errando, para que nós vivamos o melhor do Senhor nessa terra. Senhor amado, se conosco, coloque seus anjos poderosos ao nosso redor, e fale conosco, é que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Maravilha. Bom estarmos reunidos na casa do Pai. É bom a gente sempre se comprometer a estar na casa de oração e orar também por aqueles que porventura não estão vindo. Tem alguns irmãos que eu sinto falta, né, que tem algum tempo não vindo à casa do Pai, e às vezes até por motivos plausíveis, outros não. Então cabe a nós estarmos orando. E você, como membro da casa do Senhor, olha, pastor, fulano não está vindo por causa disso, às vezes a gente não sabe. Graças a Deus, o volume de irmãos tem aumentado cada vez mais, né? Então eu peço que os irmãos nos ajudem na poemênica, na ajuda pastorada. Enfatizando que de sexta-feira, eu e a Lilian, a partir das 18h30, nós estamos à disposição, mas tem que marcar antes, ok? Marque antes, nós estaremos de coração aberto para poder abençoar a vossa vida. O tema é um tanto quanto chocante da mensagem de hoje, mas é realmente para chocar. Cavalieri fez um layout, mas eu achei por bem não colocar, que é chocante. Então a gente vai colocar só lá no YouTube. E o tema é o seguinte: alimentos de demônios. Fala assim para o seu irmão: alimentos de demônios. Meus irmãos, na caminhada com Cristo, eu acho que o que é mais chocante e mais visceral, ou uma das coisas mais viscerais que existe dentro do pastorado, é quando nós lidamos com libertação de vidas, quando nós lidamos com possessões demoníacas. Eu tive, não sei se foi o privilégio, mas eu acho que é um privilégio da parte de Deus, porque eu adquiri muita experiência com isso. Está aqui o Marcondes, o Davi, que a gente fez parte da Paz e Vida da Cachoeirinha, e eu nunca vi tanto demônio em toda a minha vida.
Irmãos, era de sexta-feira. Toda sexta-feira eles intitulam como culto da libertação. E o primeiro pastor que teve aqui na Cachoeirinha foi o pastor Maurício, um pastor jovem, até veio já ministrar a palavra de Deus aqui. Eram muitas pessoas. Então o que acontecia? Os diáconos tinham que ficar no seio da igreja e o pastor orando em cima do altar. Quando o pastor pegava nessa sexta-feira e falava em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando falava irmão, que caía de demônio, vocês não têm noção. E um mais bravo do que o outro. E quem tinha que expulsar os demônios? Os diáconos. Era a gente que tinha lá, não tinha o que fazer. Porque não tinha como o pastor sair lá de cima para atender 5, 10, 20 que estavam caindo. Teve um episódio que me marcou muito. Tinha um rapaz que ele ia na igreja chamado Luiz. Esse rapaz chamado Luiz, ele foi numa terça-feira e ficou endemoniado. Nós ficamos às 10 horas da noite até às 4 horas da manhã com ele. E demônio vai, demônio vem, demônio vai, demônio vem, demônio vai, demônio vem. E eu auxiliando o pastor suando e a gente suando. Daqui a pouco a mulher do pastor liga falando: Maurício, o que está acontecendo? Porque aqui em casa está caindo tudo. E eu, novo na fé, né? E vendo tudo aquilo. Meus irmãos, esse irmão Luiz, vamos dizer assim, foram meses ele indo lá e caindo endemoniado. Teve situação que eu tive que ficar com ele na garagem, na porta da igreja, endemoniado, para que ele não entrasse na igreja, para não acabar com o culto. Porque quando ele entrava, ele levantava a cadeira, levantava tudo e era uma perturbação. Meses depois nós fomos descobrir que ele saía da igreja e ia para o centro de Umbanda. Pois bem, isso é de um relato de muitos que eu poderia estar contando aqui. Mas fato é, meus irmãos, que existe possessão demoníaca, é algo visceral, e é algo que nós podemos louvar e ver o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, mas eu quero lhe falar que o ato da possessão é o estágio final da atuação de Satanás, dos seus demônios na vida de uma pessoa. A possessão é o lado circense do inimigo, que ele gosta de aparecer. Vocês não sabem como o demônio gosta de um microfone. Então essa história de ficar entrevistando o demônio, só está fazendo o que ele quer. Ele é o pai da mentira, ele quer aparecer. Agora, o que eu quero falar nessa noite é um outro tipo de possessão que é muito mais complicada. É quando a possessão não é manifesta com esses atos, né? É quando a possessão ela é feita na subliminidade do ser da pessoa. Quando ela é feita, quando os demônios estão encruados naquela pessoa. E aí nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas, e a gente que não está possessa aparentemente, mas está possessa de atitudes demoníacas. Só que eu quero lhe falar algo que é muito importante, e eu e você nós temos que compreender. A partir do momento que eu e você nós tivemos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro foi se derramado sobre as nossas vidas, nós aceitamos o perdão de Deus, aceitamos Ele como nosso Pai, os demônios não podem tocar e nem habitar nossa vida, porque o mais valente está conosco. Essa certeza eu e você nós temos que ter no coração, porque é um ato de fé nosso. Então quantas vezes expulsando demônios terríveis, olharam e falaram assim: eu vou te matar, com aquela voz. Mas aquilo nunca afligiu, porque eu sei que o valente estava dentro, está dentro de mim. Então tem assim: ah, pastor, jogaram pimenta de macumba lá no meu quintal, o que eu faço? Faz tempero. Ah, pastor, colocaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. É uma questão de fé, de confiança em Deus. Amém? Agora eu quero falar de algo que é importantíssimo nós sabermos. Satanás e os demônios só têm legalidade na nossa vida mediante as nossas atitudes.
Somos nós que damos legalidade para o inimigo agir na nossa vida, mesmo nós tendo um encontro com o Senhor Jesus. São as famosas brechas que as pessoas dão. São as famosas situações que a pessoa se envereda, que acaba dando legalidade para o inimigo agir na vida da pessoa. E aí está suscetível a padecer com esse mal qualquer um que dê legalidade. Até o Senhor, até eu, até o apóstolo, até o bispo, qualquer um. A palavra não fala para nós irarmos, mas não darmos lugar ao diabo. Então eu quero falar nessa noite, o que alimenta os demônios? Quais são as situações da nossa vida, do nosso cotidiano? Quais são os atos que nós fazemos muitas vezes que alimenta o inimigo, que fortalece os demônios, que deixam eles com toda a força e todo o vigor? Porque nessa noite, os demônios têm que morrer de inanição. Demônios não vão ter legalidade sobre nenhum de nós. Amém? Amém, meus queridos? Quem quer aprender aqui nessa noite sobre isso? Hoje, infelizmente, existe uma possessão coletiva. É isso mesmo, no consciente coletivo das pessoas. Aonde o pecado, aquilo que é maligno, aquilo que perante a palavra de Deus é abominável, tem se tornado algo normal no meio de nós. Pegamos o caso do homossexualismo. Nós amamos os homossexuais, mas nós não amamos a prática homossexual. Só que hoje em dia, para onde nós vamos, existe um casal homossexual. Quem anda de metrô sabe o que eu estou falando. E nós vemos aquela situação tão rotineiramente que nós chegamos ao ponto de achar que aquilo é normal. Está vendo como Satanás é sutil? Pega-nos nesse consciente coletivo, e aí nós acabamos sendo possesso coletivamente de uma situação, porque o foco de Satanás é atingir a nossa mente. Pecado continua sendo pecado. Eu fiquei sabendo de algo que eu fiquei assim estarrecido, que hoje em dia existe até swing gospel, troca de casais crente. Se isso não for demônio, é o que, meus irmãos? O que é isso? Infelizmente, a situação vai de mal a pior. Pastor, quais são os alimentos que os demônios almejam e desejam e os fortalece para combater contra nós? Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Vamos todos juntos? Vamos lá? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Algo que fortalece os demônios é essa palavrinha chamada soberba. É quando a pessoa se sente fortalecida pelo seu próprio eu. Quando ela acha que ela está tendo êxito na sua vida pelas suas próprias forças, que não precisa de ninguém, nem de Deus. É quando a pessoa se sente superior às outras. É horrível quando nós estamos num ambiente quando a pessoa é soberba, é ou não é? A gente não se sente mal, a gente não se sente meio excluído da situação, a gente se sente meio... né? E dependendo do trabalho onde nós estamos, a gente consegue verificar isso de uma forma mais palpável, né? Existem alguns locais onde a soberba impera. E isso é complicado, a gente lidar com tal pessoinhas, ou com tais pessoas, que muitas vezes veio do nada. Aí conseguir um pouquinho a mais do que o outro, já se sente a berinjela no forno da lasanha do Alberto. Desejado, né?
Ela se sente mais do que outra pessoa. E Satanás, ele vai inchando a pessoa. Falando, eu tive, esse mês eu vendi muito bem porque eu sou muito bom. Minha mulher me ama porque eu sou o estereótipo de Dom Juan, que ela sempre quis. E a pessoa vai se inchando no seu próprio ego. E o egocentrismo da pessoa é tudo para ela, tudo tem que ser como a pessoa deseja, assim. E a pessoa vai se inchando. Parece que ele tem se não me engano, é um sapo, né? Que vai se inchando até explodir. Quem falou para mim uma vez foi o irmão Altair. Que tinha, não é isso, irmão Ezequiel? Que tinha um sapo lá que inchava até explodir? É isso aí. É um sapo soberbo. Sapo soberbo que inchava. E pior que tem crente sapo soberbo. O camarada se sente o super crente ou a super mulher que tem o super jejum e a super oração. Ninguém toca, ninguém mexe, porque é o seguinte, eu sou o melhor. Às vezes com os lábios não consegue declarar, mas a atitude da pessoa fala o que ela é. É ou não é, meus irmãos? Eu quero lhe falar, os talentos que o Senhor tem nos dado é para a glória dele. É para a glória dele, a gente não é nada, meus irmãos. Nós não somos nada perante o majestoso e a glória de Deus. Perante o Deus eterno nós não somos ninguém. Nós não somos nada, Senhor. Então que a soberba não pode fazer parte da nossa vida, porque quando a soberba entra, diz a palavra que procederá sobre as nossas vidas a ruína. É aquele caso do camarada do Ike Batista, né? O Ike Batista é uma fortuna de não sei quantos bilhões. Cada cotação lá da empresa dele na Bolsa de Valores valia R$33, hoje vale 33 centavos. A Lamborghini que ele tinha na sala, vê se o camarada não é soberba. Se eu tenho um Lamborghini, meu irmão, eu vou morar lá na porta da Ayrton Senna para ficar andando com ela, né? Ele tinha uma Lamborghini dentro da sala dele, para ficar admirando, Lamborghini, 3 milhões, que nada, para se aparecer. Camarada está sem dinheiro até para comprar o leite dos filhos. Coisa está feia. Por quê? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Amém? Então, nós estejamos cientes que soberba não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode nos esquecer da onde o Senhor nos tirou. Eu acho engraçado, e às vezes a gente leva uns tabefes do Espírito Santo, né? Eu me peguei esses dias falando, poxa, mas esse barulho, já se viu, e tal, e falando um monte, né? Aí o Espírito Santo me trouxe à memória quando eu era jovem, que eu tinha minha equipe de som e fazia barulho também, né? Que fazia as quermesses, eu que organizava as quermesses em muitos lugares. O Marcondes era meu principal cliente da barraca da bebida, né? Tempo passa, irmão Marcondes. Aí o Espírito Santo falou comigo, esse daí era você lá no passado. Opa! Então a gente não pode ser soberbo a tal ponto, né? Fulano é do mundo, eu sou de Jesus, que lasque o fulano do mundo. Não, meu irmão, tomemos cuidado. Amém? Qual que é outro alimento que Satanás, que os demônios gostam? A mágoa. Mágoa no coração. Quando ferido ou ferida, machucado ou machucada, nutre o ressentimento por uma pessoa e não consegue liberar o perdão para aquela pessoa. Aparentemente é algo justo mediante o que a pessoa fez. Até pelos padrões do mundo, é certo a pessoa ficar magoada por aquele que o feriu. Só que quando aquela mágoa entra ao ponto de a gente não conseguir viver o dia, porque depois a gente está pensando sempre naquele problema, isso é um alimento
é um banquete para os demônios. A mágoa é algo que eles amam, porque isso vai nutrir dentro do coração da pessoa um sentimento mau. E essa maldade, eles vão fazer uma festa com isso. Meus irmãos, quando nós liberamos o perdão para uma pessoa, o maior beneficiado somos nós. Ah, pastor, mas fulano fez isso, ciclano fez isso. Libera o perdão. Tire essa mágoa do vosso coração. Entregue essa pessoa e ore por essa pessoa, colocando ela diante de Deus. Sabe por quê? Porque num pecado maior o Senhor nos perdoou. A via de perdão é assim, ó. É na horizontal e na vertical. Primeiro é na vertical, o Senhor me perdoa e eu perdoo o meu próximo. Então não deixe que o inimigo faça ciranda na sua vida pela mágoa que há no seu coração. Feche essa brecha e não dê legalidade para o inimigo na sua vida. Porque, meus irmãos, existe algo que é pior ainda que a mágoa. Que quando a mágoa é uma mágoa bem amargurada, ela se torna em ódio. E ódio é um negócio complicado, que a pessoa não se controla. Porque a pessoa no trânsito, quando bate no carro do outro, está magoada com alguma coisa, já se invoca com alguém e sai no braço. O ódio. É o ódio. Ódio não pode fazer parte de uma conduta de um cristão. Tinha um presbítero amigo nosso, que ele falou o seguinte, que no batismo lá, quando ele foi batizado, a mão dele ficou para fora e a mão dele não era convertida. Eu enfiava a mão na orelha do pessoal, que era a mão que era atribulada, o braço que era atribulado. Pessoa que tem o ódio no coração. Você já reparou pessoas que têm ódio, até o semblante da pessoa é diferente? As pessoas que guardam ódio no seu coração, você vê no semblante dela. Parece que a luz do Senhor não consegue permanecer dentro da pessoa, porque ódio e luz e amor é como água e óleo, não se mistura. Então não deixe no vosso coração nutrir ódio por alguém. O ódio, meus irmãos, ele é o oposto do amor. Imagine se Deus tivesse nos odiado um dia. Certo dia eu vou odiar a Lilian, certo dia eu vou odiar o pastor Alcova que fez aqui. Meu irmão, se o Senhor nos odiasse, não haveria nem terra mais. Porque Deus, Ele nos laçou com seus laços de amor. Ele nos envolveu com seu amor, não levando em consideração quem nós éramos ou que nós fizéssemos, mas jogou no mar do esquecimento toda a minha dívida e a tua dívida, por amor a nós. Ele jamais nos odiou, nem nos momentos que a gente teve todo motivo para ser odiado por Ele, pois Ele é um Deus de amor. Por isso que a gente não pode guardar ódio de ninguém. Mas pastor, foi um passado, foi assim, e Deus tem falado conosco esses últimos tempos em relação a isso, né? De cura na alma, porque Deus está querendo tratar conosco, meus irmãos. Não guarde ódio por ninguém, porque essa pessoa carece também da graça divina do Senhor. Amém? É uma luta de mulher com ex-marido com a mulher. Parece que se divorciam também das boas atitudes, de ter uma vida em paz, de ter um trato civilizado com a outra pessoa. Se divorciou, não deu certo, por que não ter uma vida normal com a outra? Hã? O empregado contra o patrão, o amigo e a ex, isso acontece muito com mulher, né? Tinha uma amizade, depois não tem mais amizade, e cria ódio da outra. E vira uma tribulação. Outro, alimento do inimigo, se chama inveja. Êxodo, vamos lá. Capítulo de número 20, verso de número 17.
um dos 10 mandamentos do Senhor. Existem mandamentos do Senhor que são imutáveis, ok? Na questão do sábado, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, mas esse mandamento continuará sempre em vigor, por toda a eternidade. Êxodo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, não podemos ser invejados, invejar e sermos invejados também. Não podemos invejar ninguém, não cobice, não queira. Aí tem aquele engraçadinho que fala: pastor, eu não cobiço a mulher do meu próximo, só quando o do meu próximo está bem próximo. Então quando não está próximo, cobiça. A inveja, meu irmão, é algo cruel, é algo que realmente Satanás ama que a pessoa tenha. Porque o invejoso, muitas vezes, ele não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha. Ele fica mais feliz em que você não consiga ter o êxito naquilo que você está fazendo, do que propriamente ele ter o que você tem. Inveja é um sentimento cruel, sabe por quê? Porque foi o sentimento que Lúcifer teve com Deus, foi a inveja. Você tem que se alegrar quando o seu irmão está prosperando espiritualmente, quando ele está sendo usado por Deus. Aí fica aquela picuinha: mas eu estou há 20 anos na igreja, nunca fiz nada, fulano ou fulana chegou agora, já está sendo usada por Deus. Glória a Deus por isso. A gente não pode ter inveja por tempo de estadia no reino de Deus. Se invejar, meus irmãos, muitas vezes traz em nós aquele sentimento de cruel. Ô fulano recebeu uma bênção, trocou de carro. Eu tanto tempo trabalhando, fulano, como consegue? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, está fazendo alguma, pode ter certeza que está fazendo alguma coisa errada. Ou quando você vai contar: olha, comprei tal carro. E você vai ter dinheiro para pagar o IPVA? Olha a gasolina, está aumentando, Bruninho. Vai ter um carro melhor. Isso é inveja. E um conselho que eu lhe dou: afasta-se dos invejosos. Muitas vezes o Senhor falou assim: olha, curava uma pessoa, fala: vá, e não fale para ninguém. É a senha para o fofoqueiro, só para a torcida do Corinthians. Por quê? Existem algumas coisas em nossas vidas e algumas bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu já falei isso, eu volto a falar. Guarde para ti e para o seu cônjuge, não conte para ninguém. Porque desperta nas pessoas às vezes a inveja que está imaculada dentro daquela pessoa. E a palavra fala que a inveja muitas vezes é pior do que macumbaria, é pior do que feitiçaria. Amém? Então jamais deixe arder no vosso coração a inveja. E a gente não pode ser injusto. Ah, pastor, mas o ímpio tem. O ímpio tem o melhor, uma casona, um carrão. Mas ele trabalhou, estudou muito para ter tudo que tem. Não é? Nós temos que ser o quê? Justo. E não invejar ninguém. E também a gente tem que parar com certas situações. Fulano tem tudo, mas eu tenho a salvação que ele não tem. Olha que cruel, isso é cruel, irmão. Isso é maldade. E a gente, nós nos pegamos falando isso, né? Ó fulano, pastor, o meu patrão, ele é muito bem de vida, mas não tem a paz que eu tenho. Sabe que parece uma rincha, né? Tem o carrão dele, mas não tem a... E se o patrão se converte? Aí tá complicado. Que além de ter tudo, tem a paz, tem a alegria que tá aí, o cara morrer de inveja. Então a gente é invejoso, irmão.
Aí nós somos invejosos. É sempre fácil a gente apontar do outro lado. É difícil nós nos encontrarmos e que a luz bata em nós e veja o quanto a gente é invejoso. Amém? O Senhor está falando conosco nessa noite, irmão. Outro alimento dos demônios se chama incredulidade. Abra comigo no Evangelho de João. Meu irmão, eu posso sentir a presença do Senhor no meio de nós. Aleluia. Evangelho de João. O Senhor tem se agraciado das mensagens que têm sido ministradas nesse altar, meu irmão. Tem sido alimento para a nossa alma, né? Isso tem sido muito bom mesmo, pela misericórdia dele. Evangelho de João, capítulo número 20, verso de número 27, diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Estava acreditando muito que Jesus tinha ressuscitado, não, meu. E falaram, as mulheres falaram para ele. E aí Jesus aparece para ele e fala assim: é o seguinte, para eu mostrar para ti, para você confiar, e você crer que eu ressuscitei, pega aqui, põe as mãos nas minhas feridas aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Presta atenção no que vai ser falado agora. Bem-aventurado os que não viram e creram. Uma das maiores artimanhas de Satanás é a incredulidade que ele coloca acerca dele mesmo em relação às pessoas. Eu e você, nós já ouvimos pessoas falar assim: o demônio não existe, é tudo mentira. Capeta é tudo história. Satanás é invenção da religião. Pois bem, no dia de libertação, chame a pessoa para libertar o demônio, para ir lá ver o que vai ser. Mas a maior artimanha de Satanás é isso. Porque se ele demonstra e coloca esse sentimento nas pessoas que ele não exista, como você vai lutar com um negócio que não existe? Resolve-se o problema com ele. Ele faz o que tem que fazer, rapazinho trabalhador, né? Trabalha para perturbar as nossas vidas e a pessoa não crê que ele existe. Veja bem, não é dar crédito para o demônio, porque muitas vezes as pessoas pregam mais o demônio do que Jesus, né? Não é isso. O que mais alegra o inimigo e os alimenta é essa incredulidade. E essa incredulidade que ele muitas vezes coloca no coração da pessoinha para não crer em Deus, a questionar Deus mediante as atitudes que o Senhor tem feito em nossas vidas. O problema nosso é uma palavrinha chamada será, né? Deus vai lhe abençoar, fica firme, Deus é contigo, mas será? A palavra fala que a fé, se for do tamanho de mostarda, ela pode transformar um monte dali para acolá. Pode pegar aqui todos os montes que tem na serra aqui da Cantareira e transportar lá para o Tucuruvi. Se tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda. Você já viu um tamanho de um grão de mostarda? É muito pequeno, é muito pequeno. A fé, é pela fé que nós somos justificados, meus irmãos. E a fé diz a palavra de Deus que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem por nós lermos a Bíblia. A fé vem por nós ouvirmos a palavra. A fé vem por nós termos experiências com o Senhor. Aí você se pergunta: pastor, por que eu estou passando por esse momento tão difícil na minha vida? Para que a sua fé cresça, pois o milagre vai acontecer. Para que você seja um gigante perante o Senhor, um gigante da fé. Não seja incrédulo, mas seja crente. Creia! Creia, meus irmãos. A gente crê no impossível, porque o possível, as nossas mãos, com a ajuda dele, nós faremos. Mas o impossível é Deus. O impossível da cura é Deus. O impossível da vida financeira é Deus que pode fazer. O impossível da salvação de um familiar é Deus. A gente tem que crer. A gente crê em cada coisa, meu irmão. A gente crê no que esses políticos fazem. Olha, tem que ter fé para crer.
Você não vê que a dona Dilma fez na campanha política? Quanta mentira ela falou, que não ia aumentar nada, que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores. Ela fez tudo aquilo, ela mentiu, e o povo creu, tanto é que elegeu. Por que não crer em Deus? Meu irmão, dê razão para Deus. Mesmo que o mundo fale não, mesmo que os amigos falem não, fala, Deus é comigo. Você pode falar assim, Deus é comigo? Você pode fala assim, Deus é comigo. Fala para o seu irmão, Deus é contigo, meu irmão. Seja crente. Seja crente. Não dê legalidade para o inferno agir na tua vida. Amém? Algo que, no meu ponto de vista, esse é das situações que o inimigo mais gosta. É algo que é um banquete para Satanás. É aquele rodízio abençoado, onde tem um buffet com um monte de coisa. Se chama superstição. Abra comigo em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 8. Colossenses 2, verso 8, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu tenho uma ministração sobre superstição e fé cristã, né? Um tempo atrás eu ministrei aqui. A superstição do mundo, as pessoas creem porque vai dar algum tipo de livramento, algum tipo de sorte, não é? O trevo de 4 folhas vai trazer sorte. Da onde uma vai trazer? Bom, ferradura traz o quê? Viu? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Sorte. Passar embaixo de uma escada? Não, nem pensar. E se vê gato preto? Coitado dos gatos pretos. E o número 13? Sexta-feira 13. E é um problema sério para mim esse 13, porque eu nasci no dia 13. Então alguns anos dos meus aniversários caem na sexta-feira 13. Eu fui... Uma cliente que é muito querida, né? Se tornou uma amiga chamada Ellen. E ela sempre nos acompanha. Hoje não está passando ao vivo, enfim, mas ela sempre nos acompanha, né? E na quinta-feira, nessa semana eu fui até lá. Ela foi reinaugurar. Ela mudou de local a loja, uma loja bem legal, bem jeitosa. E naquele dia é aniversário dela também. Então ela estava recebendo os amigos, né? E foi muito legal, ela gostou muito que eu fui até lá, e orei junto com ela, e recebendo as amigas. Aí chegou uma amiga com uma planta falando, olha, eu trouxe essa planta para você, porque essa planta vai livrar de todo o mal olhado. Sabe aquela planta que chama comigo ninguém pode, não é isso? Eu olhei para aquilo e falei, essa plantinha não está com nada não. As pessoas têm colocado a sua fé em plantas, em ferraduras. Isso se chama superstição. E tem pessoas que ficam aprisionadas nisso, que não saem de casa. Ah não, se chegar, tem essa, lembrei. Se chegar uma visita indesejada, tem que colocar a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora. A pessoa não tem a coragem de falar que não quer a pessoa e coloca a culpa tá no ar, glória a Deus. Coloca a culpa na vassoura, irmão. E por aí vai. Que tem de superstição do São Longuinho. Tá lá o povo pulando. Para achar a chave perdida. Meu irmão, é cada coisa, irmão. Não, repara comigo. Eu acho que os demônios ficam dando risada. Olha lá. Tá pulando.
São longuinhos, são longuinhos. Se eu achar, dou 3 pulinhos. Tem. E sabe o que é o pior? Que tem crente que é supersticioso. Tem. Porra, tem. Eu sei que tem. Ah, pastor, mas não faz mal nenhum. Faz sim. Muito mal. Agora tem uma superstição que é pior que a superstição das igrejas cristãs. Ah, aí o bicho pega, hein? Evangelho de João 19:30. Estou terminando. Evangelho de João 19:30. Oh, maravilha. Evangelho de João, capítulo 19, verso número 30. Diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O consumado em grego, a palavra em grega de consumado é telatestai, ou estás consumado. Quando terminava uma grande obra, um grande edifício, quando terminado falava telastestai, ou completo, finalizado. Um trabalho feito até o fim, telatestai. Então, na cruz do Calvário, quando o Senhor bebe o vinagre e fala está consumado, e entrega o Espírito, o véu do templo se rasga, e a partir daquele instante o sacrifício foi feito por toda a humanidade. Eu já falei isso aqui, a gente tem batido nessa tecla e a gente não pode deixar de falar isso. O sacrifício do Senhor Jesus foi completo. Diga assim: o sacrifício do Senhor Jesus foi completo. Fala para o seu irmão: o sacrifício do Senhor Jesus foi completo. Então por que você quer ter a meia ungida? Para onde você entrar ser abençoado. A rosa ungida. E se for para tua casa e ela murchar, é porque o mal está lá dentro. Então a rosa tem que ser eterna. Oi. O tijolinho da casa própria ungida. A toalha ungida com o suor do apóstolo, um fedor terrível. Eu vi um desses que os caras são criativos, né? Eu acho que eles ficam pensando, meus irmãos, qual que é a estratégia que Deus vai me dar? É mentira, safadeza. Qual a safadeza que nós vamos fazer agora? Parece que as pessoas têm que estar ligadas a alguma coisa para ter fé. Algum ritualzinho, porque a graça é muito fácil. Essa história aí de aceitar Cristo, de receber o perdão de Deus, de aceitar e Deus está tudo resolvido, é muito fácil. Então tem que ter uma coisinha que faça para eu ter algum crédito com Deus. Então eu acho que se eu fizer tal, Deus vai se agradar. Aí o pastor, ele chegou à conclusão que não bastava a palavra falar que nós temos uma eternidade de glória, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Irmão Ezequiel, o que ele fez? Ele fez um contrato de compra e venda do céu, terreno do céu. Então eu tinha que dar uma propininha lá, um dinheirinho por oferta para receber o contrato. Olha que absurdo. Isso se chama superstição cristã. Vocês nunca vão ver isso nessa casa de oração, porque eu creio no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que nós partimos para qualquer ato desse, nós estamos falando para Jesus: ó Jesus, o seu sacrifício foi incompleto. É isso que você está falando. Você está negando a cruz de Cristo. A pessoa nega a cruz de Cristo quando ela coloca algum adereço junto com a tua fé. Um amuleto. Não tem problema nenhum pôr a correntia com a cruz. É bonito, se a pessoa... Mas não é isso que vai lhe trazer proteção para a sua vida. Não, pastor, eu coloco aqui porque essa cruz vai me proteger. Chama a bala achada te pegar, você vai ver que vai se te livrar. Não é bala perdida, né? É errado falar que é bala perdida, irmão Davi. Se a pessoa morre de bala perdida, é porque foi uma bala achada.
né? Achou a pessoa. Meus irmãos, creia nisso. O sacrifício do Senhor Jesus foi completo. Então o que o Senhor quer de nós? O nosso coração, a nossa vida. Deus quer o meu e teu coração, meus irmãos. Mas é simples assim. Deus não está nem preocupado quando você tem na conta bancária. Deus não está nem aí para o que você tem. Deus quer um coração contrito na presença dEle. Larga a mão dessas... Para com isso. Da meia ungida. Do sabonete ungido. E ali ele me falou que quando não me conhecia, tomou banho de sal grosso e sabonete ungido. Ficou salgada. Isso é coisa de macumba. Hã? Tem uma vida de oração perante Deus. Venha para as consagrações aqui. Hoje a oração foi linda de manhã, né? A Valéria fez uma oração abençoada junto com todos nós. Tinha um número bom de irmãos. Como é bom nós orarmos. Às quarta-feiras, consagração. Vem orar, povo. Para de ficar crendo nessas coisas aqui, não tem nada. Eles ficam tirando um barato de você por trás. Já falei que teve uma vez, eu vendo essência, fragrância. Eu trabalhei numa empresa onde chegou um pedidão lá da mirra, de mirra. Maravilha, não sei em quantos quilos de mirra. E aí fiquei sabendo que era para revender para uma igreja. E essa igreja estava falando que a mirra era direto de Israel. Era direto lá de Jandira. Lugar feio, Jandira. E o camarada pegando, dando uma oferta pelo óleo de Israel. Mal sabia que era feito no brejo lá de Jandira. Lá. Irmão, vamos parar com isso. Vamos crescer na fé do Senhor Jesus. Vamos ter fé. Vamos parar de ficar alimentando Satanás com isso. Isso é um prato cheio para o inimigo. Aí a pessoa não entende. O fulano caiu endemoniado lá na igreja, fulano, ninguém conseguiu expulsar, mas não vai mesmo. Porque eles estão ligados a essa superstição. Por último, eu poderia ficar falando a noite inteira aqui, irmão, de comida de demônio. Mateus 23, 25 a 27. Esse é forte também, irmão. É forte, Brasil. Não é assim? É forte. 23, 25 e a 27. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Quem já passou ali na Consolação? Quem já passou? Quem já entrou dentro do cemitério da Consolação? É bonito o negócio. É bonito. Um tempo atrás aí morreu o patrão do meu sogro. E a gente conhece o filho, o Ricardo, a gente é amigo do pessoal e a gente foi. E me deu medo, porque Jesus está comigo. Mas a Lili entrou por um canto, eu cheguei e entrei por outro, né? E aí, Pedrão, eu entrei, eu falei assim, onde é tal lugar daqui de cima? Ó, tal lugar é do outro lado. Tem duas opções, ou você vai por fora, mas é muito mais longe, ou você vai por dentro. Eu falei, eu sou de Deus. Eu fui por dentro, irmão. Mas um cisquinho você olha, né? Opa. Mas pensa onde tem túmulo bonito. Umas lápides assim de mármore, Carrara. Falei, isso lá em casa ia ficar bem, viu? Mas a Bíblia fala que o religioso é como aquele sepulcro caiado. Lindo e belo por fora, mas por dentro só ossos. É essa a comparação que está falando. Jesus, ele teve muito mais misericórdia do que Maria Madalena, que foi uma prostituta, do que os fariseus, escribas, os religiosos da época.
Só mudou a nomenclatura, mas existe um monte de fariseus e religiosos, a qual veementemente o Senhor tem tido muitos problemas com eles. Se tem algo que alimenta demônios, é algo chamado religião. Ah, pastor, mas eu não sou. Não, meu irmão, você é de Jesus. Eu sou de Jesus, você é de Jesus. Nós seguimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não servimos a religião nem cristã, sabia disso? Porque a religião cristã tem no seu histórico. A gente fala da Irmandade Muçulmana que está dizimando um monte de gente, mas o cristianismo na época da Idade Média matou milhares de pessoas. Inquisição, colocou na fogueira e assim por diante. A religião é cruel, nós somos de Jesus. A religião é cruel porque tem doutrinas que não tem nada de Deus. Eu respeito, meu irmão. Mesmo que vocês não concordam, eu respeito. Se a pessoinha está numa igreja que ministra a palavra, mas tem doutrinas humanas lá dentro. Se essa pessoinha que lá está se sente bem naquele local, não tem problema andar de saião, andar de cabelão e assim por diante. Se sente bem, não tem problema nenhum. Agora o grande problema é que as pessoas ali estão opressas. Onde já se viu uma igreja, um líder ter a capacidade de falar que rapar os pelos da perna de uma mulher é vaidade? Aí o camarada casa com um urso. Pensou, Bruninho? Subaco fedorento, pelo tudo quanto é lugar. E está lá escrito, doutrina da igreja. E se não fizer, se tomar Coca-Cola vai para o inferno. Mas o filho do camarada pode fazer promiscuidade, né? Fazer um monte de coisa errada que a gente sabe. Pode, né, irmã Terezinha? Pode. Mas não. A doutrina dada por Deus através do santo fulano tem que ser seguido à risca. Não, para de baboseira. Ah, eu não saio de lá, senão a mão de Deus vai pesar. Nada, irmão. Pega um gilete, passa em tudo e vai. O Senhor nos chamou para a liberdade. Não nos chamou para a libertinagem. Nos chamou para a liberdade. E sabe quem coloca as rédeas dentro da minha e da tua vida? Algo chamado Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos coloca limites. É o Espírito Santo que motiva o pastor ou alguém a ministrar a palavra de Deus para que nós venhamos consertar. É o Espírito Santo que nos fala onde nós estamos errando, onde nós estamos acertando. É o Espírito Santo que fala com um amigo para falar conosco, quando esse amigo é de Deus para a gente. Doutrinas humanas, meu irmão, só leva a pessoa à desgraça dessa religião. Eu vejo pessoinhas, gente boa, mas está opressa por aquele local que a doutrina é só de... Isso descendo a lenha no nosso próprio meio, mas e se falar fora disso? Quem é um pouco mais idoso, acho que o Davi deve saber dessas coisas. O Jim Jones. A história de Jim Jones, que ele levou centenas de pessoas para a floresta, porque falou que lá ia ter uma revelação divina, e diz a história que todo mundo bebeu um líquido e morreu. Hã? Só que teve um lá, um pessoal que não tomou e viu que era morte aquilo. Aí mataram o Jim Jones. Mas pessoas seguem a outras sem perguntar quem a pessoa é. E você vê essas religiões no mundo que é um negócio, é atrocidade. Se eu não me engano, lá na Indonésia existe um camarada que fala que ele é Jesus reencarnado, um dos Jesus que tem, e ele tem o sítio, a coisa mais linda do sítio. Ele falou que lá é Nova Jerusalém. E o povo chora ver o camarada falar. É um fanfarrão, camarada, e nego segue atrás dele.
Isso é fruto da religião. Deus não é religioso, meus irmãos. Deus não é religioso. E aqui na igreja a gente jamais vai ter doutrina humana. Nós temos a doutrina do Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz a nossa vida. É Ele que nos molda. É através dele que nós temos nossos limites. Nós não somos libertinos, mas nós temos a liberdade em Cristo. De servir com alegria o Senhor Jesus Cristo. Sinta-se agraciado por Deus por isso, meu irmão. De caminhar com Deus sem jugo, sem peso. Era uma tribulação, aquele negócio de convenção, meu irmão. Tinha que pôr roupa bonita para ir, para aparecer para os outros, para não comer nada lá. Cavalieri, deu um trabalhão querendo ir lá comprar a saia lá no West Plaza com a chimbica. Né, irmão? Não, meu irmão. Deus quer a simplicidade do vosso coração. Se não tem uma roupa bonita para vir na igreja, coloca uma roupa decente e venha cultuar a Deus. Não tem terno, não tem gravata, não tem problema não. Vem com uma camiseta. Não tem calça, vem de bermuda. Se é de coração, se é sincero, Deus recebe. Amém. A religião é um prato cheio para o inimigo agir. Sabe por quê? Porque a religião é um dos lugares onde traz um sentimento chamado culpa para a vida da pessoa. E tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. De ser exortado porque foi com um brinco na igreja. De ser exortado porque foi com uma sandália que tinha duas tirinhas só de couro, tinha que ser completo. Meu irmão, aí a vida da pessoinha lá dentro da casa dela é uma tribulação, mas ela está encrencando, ou ele está encrencando com a sandália da irmã. Nós temos que ter a consciência que quem nos salvou foi o Senhor Jesus Cristo, para a liberdade que Ele tem nos dado. Não sejamos alvo fácil de Satanás, meus irmãos. Que nós venhamos fechar todas as brechas da nossa vida, pois certamente com isso Ele não tem legalidade contra nós. Amém? E nessa noite o demônio vai morrer de inanição, de fome, pois nós não vamos dar nenhum alimento sequer para ele, pois nós fomos agora agraciados por Deus com essa doce palavra e sabemos onde nós estamos errando. Amém? Se coloque em pé nesse instante. Glória a Deus. Meus irmãos, tentação, ser tentado não é errado. Você pode ser tentado a ser supersticioso, você pode ser tentado a ser lascivo, você pode ser tentado a um monte de coisa. A tentação não é um pecado, é um artifício de Satanás. Você não pode ceder à tentação, que aí você nasce o pecado, entendeu? Então você tem que lutar contra isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se sente acusado quando você se sentir tentado por fazer alguma coisa errada. Só se afaste disso. Amém? Meus irmãos, nós somos a habitação do Altíssimo, o inimigo não pode tocar na nossa vida. Ah, pastor, mas fizeram macumba com Exu, não sei das quantas, e na cachoeira, e perderam o tempo deles. Vamos orar por eles para eles encontrarem a verdade que é em Cristo, pois o mais valente habita dentro de mim e de você. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus, nós queremos agradecer a Ti, meu Pai querido, por essa doce palavra. Queremos agradecer ao Senhor, pois Tu tens sido bondoso e misericordioso conosco. Que nós venhamos, meu Pai querido, nessa noite, dar validade para ela e fechar, meu Pai, todas as brechas e todas as ilegalidades possíveis e imagináveis. Que nós não venhamos nunca alimentar esses demônios com essas malignidades, mas antes a gente venha, meu Pai, confiar em Ti. Antes nós venhamos colocar a fé no Senhor dia após dia, Pai. Antes nós venhamos nos ver livres dessa religiosidade, dessas doutrinas que não tem nada de Ti. Livres da superstição, sabendo que o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor Jesus Cristo, foi o suficiente para que eu tivesse vida e vida em abundância. O Senhor quer de nós o nosso coração, eis-nos aqui conosco. Você pode falar assim: Senhor, eis aqui o meu coração. Se é isso que Tu queres,
pode fazer morada. Isso. Seja mensageiro do reino de Deus. Seja luz aonde você estiver, meu irmão. Seja luz no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Tenha a mente de Cristo dentro de ti, a consciência do Evangelho. E nós seremos assombração de demônios. Os demônios vão olhar para a nossa vida e vão tremer e temer, não por nós, mas por aquele que habita dentro de nós. E quando tentarem querer influenciar a nossa vida, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e dando um recado a Satanás: com esse não toca, pois esse é do Deus Altíssimo. Que o teu sangue, Senhor Jesus, seja derramado diariamente em nossas vidas, e que nós venhamos ter essa fé em Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu sei que cura em almas foram realizadas nessa noite, por isso eu agradeço a Ti, Senhor. Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.